Gente, arrumadinho, pé de moleque, mingau de milho, canjica. Essas são apenas algumas das comidas típicas que a gente encontra na festa junina. E elas são um dos principais destaques da festividade, né? Muita gente espera a festa junina chegar para encher o bucho, né, Vitor? É tipo o Natal, salpicão é só no Natal e eu sou totalmente contra isso, tá, gente? Pra mim, salpicão teria toda semana. Só que assim, gente, muitos desses alimentos mais tradicionais das festas juninas são feitos com base no milho, no amendoim, muitos existem de outras variedades também, né? E hoje, pra gente estar batendo um papo sobre isso, estamos recebendo o gastrônomo Luciano Nascimento para conversar sobre esses símbolos da festa junina. Boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, obrigado. E realmente são símbolos, né? A comida, esses alimentos, de fato, são símbolos dessa época do ano, não é? São símbolos, principalmente o milho, né? O milho é o carro-chefe, porque ele combina com o final da safra do milho, né? Sim. Então a grande tradição vem daí. Ao final da safra do milho, começam-se os festejos e aí começa a se preparar os alimentos à base de milho, né? Quando você pensa em festa junina, época junina, você que é gastrônomo, que alimentos você pensa, além desse que a gente falou? Eu sou apaixonado por canjica, desde pequeno, adoro. A nossa canjica, aquela do creme de milho, porque é bom dizer que ela leva outro nome lá em outra região, né? A nossa canjica do creme de milho, ela dá um trabalho, ela é um trabalho. Ela é diferente. É uma técnica, a gente tem que ralar o milho, aí demora, tem que cozer de uma outra forma. Mas eu sou apaixonado pelo aquele processo todo e pelo sabor da canjica. Eu concordo que a canjica do Nordeste é muito melhor do que a do Sudeste. Muito melhor. Diferente, é uma questão, mas é mesmo, de fato. Na verdade, as comidas, né? As comidas em geral. Mais encorpada, Sempre. mais saborosa. Mais temperada. É, verdade. E perguntar pra você, Luciano, também se há pratos que foram adaptados ao longo desse tempo, por influência também de imigrantes, como os italianos, portugueses. Tem algum hoje que é adaptado nesse sentido? Adaptado, eu não diria assim, há uma adaptação, né? Existe a gourmetização que a gente tem hoje em dia, que é tipo fazer uma pamonha gourmet com queijo dentro, com outras coisas, até com embutidos, né? Então a gente hoje em dia gourmetizou. Mas o que foi mesmo criado a partir da colonização é o pé de moleque, o conhecido pé de moleque, que era um doce árabe feito com castanhas, com amêndoas, mel, e aí a gente pega a rapadura, faz com o nosso amendoim e chama pé de moleque, né? Que tem aquele nome porque lembra aquelas calçadas de paralelepípedo? Sim. Eram as crianças que ficavam empurrando paralelepípedo com os pés, aí por isso chama o doce do pé de moleque. Nossa! E assim, Luciano, existe diferença do que é servido nas festas juninas, por exemplo, aqui do Nordeste, do Sudeste, do Sul, de outras regiões do Brasil? Ou há uma concordância aí de que todo mundo vai servir a mesma coisa? Existe diferença, mas também existem diferenças de nomes. Às vezes o prato é o mesmo. Às vezes o prato é o mesmo, mas muda de nome. A canjica pro Sul-Sudeste vai ficar curau, né? A canjica para eles lá é o mingau de milho, aquele mingau do milho branco, que para nós é mungunzá. No Maranhão é chá de burro, que não tem nada a ver com chá nem com burro. Então tem essa mudança, mas assim, nós temos uma diferenciação mesmo no Sul, que vai ter muito pinhão, que eles usam, né? Eles têm a pinha, a fruta pinha, e eles fazem o pinhão e o quentão, que é com vinho quente. Nós não precisamos esquentar, a gente esquenta com quibe mesmo, com outras coisas, né? E Luciano, te perguntar agora, nessa época junina, 2025, o que tá em alta? A galera tá postando aqui, eu vejo que o arrumadinho, além de uma comida, né, que digamos que nos salva no dia a dia, aquela senhorinha que vende aquele arrumadinho na esquina nos salva, mas ele sempre tá em alta, assim, nas festas juninas também, né? Sempre tem uma barraquinha, várias barraquinhas com arrumadinho também. O que tá em alta nesse sentido? Sempre vai estar em alta, ele vai estar em alta, o baião de dois, o arrumadinho e a paçoca, sem dúvida, sempre. A paçoca está na frente. E ela vem agora com várias propostas, né? Com as bananas, banana da terra, banana frita, com queijo, coalho, caramelizado. Então, assim, ela vem, assim, não é o carro-chefe, mas ela vai à frente. Ela é o abre-alas pra gente. Porque o milho, todos esses produtos de milho, eles já são tradicionais. Então, é certeza que eu vou comer. Mas, se pudesse ter, como tem o salpicão o ano todo, né? Se pudesse ter essa paçoca o ano todo, seria ótimo. Já inovou alguma vez? Você já pensou em algum prato diferente pra festa junina? Ou pensa em alguma coisa diferente pra essa época, Luciano? Eita, me pegou, pensei não.
Quer ser consumido, né? Porque já ia quer só dizer, participar, né? já ia entendi. dizendo. Porque nessa época o que eu penso mais é em comer. Mas eu amo, pra mim, a melhor festa do ano. Mas o que você acha que falta, que poderia ser incluído, que é a cara, assim, de festa junina no Nordeste? A gente já botou tudo na mesa ou será que ainda dá pra botar mais alguma coisa? Dá pra botar mais uma. Tem duas coisas que eu gosto muito que é afetiva, né, pra mim. É o quibe, que é uma comida feita a partir do purê de abóbora, né, que é uma abóbora. E você pode acrescentar um vinho, pode acrescentar a nossa cachaça para deixar ele mais quente. E também como nome, um feito à base de coco, que é um beiju de coco, que a gente tapioquizou, né? Chama de baiano, não? Chama a tapioca. É um beiju. É como se fosse a tapioca, só que ele tem assim um dedo de largura. Sim. E ele é bem tradicional, ele é antigo. É uma delícia. É uma delícia. E ele fica molhadinho, com o leite de coco, leite condensado. Pra mim, não pode faltar. Eu também encaixaria esses, Vitor. Eu gostaria de encaixar. Eu tô com fome, Marina, eu tô com fome, ó. É sério. Era pra ter trazido um cupê de comer aqui, viu? Eu tô com fome, tô com fome. Ó, faltou a nossa barraquinha aqui, o nosso arraiá, viu? E, Luciano, te perguntar também o que é que torna, além da afetividade, da memória afetiva, o que é que torna a pamonha, por exemplo, a canjica, o milho tão presentes nessas celebrações juninas, né? De onde veio isso, De onde né? veio isso? Da nossa história, vem da nossa história mesmo, né? Porque começa com os índios. Os índios já produziam tudo isso. A pamonha já era produzida pelos índios. Até o artesanato, porque a pamonha ela não deixa de ser artesanata, né? Ela é feita com a palha do milho, você faz toda aquela trouxinha. Então isso vem dos índios, né? Quando os africanos chegam, eles melhoram, tiram da palha, é onde vai começar a nascer a nossa canjica, e aí vai colocando no prato, que eles gostavam muito das gamelas para servir, né? A comida africana ela tem uma ligação com o sagrado, então eles fazem para os seus orixás, então eles tinham as gamelas. Sim. Aí já chegam os portugueses com os açúcares, né? Que o português resolveu adoçar tudo, né? Mas aí diz assim, o paladar refinado. Não, o paladar refinado é aquele que você percebe o doçor da comida sem precisar adicionar açúcar. E o português enfiou açúcar, mas melhorou. Porque hoje em dia a gente tem o quê? Ontem, dia de Santo Antônio, dia do namorado, antes de ontem, comeu-se o quê? Maçã do amor, que os portugueses trazem, né? Adoçando essa maçã e fazendo ela, assim, ser romantizada. Olha, eu vou lhe falar, eu estive em Lisboa recentemente, provei do pastel de Belém. E assim, nada mais do que uma canjica numa massa de pastel, gente. Sério? Não, Luciano, assim, desculpa, talvez eu tenha um paladar um pouco infantil. Talvez eu tenha um paladar um pouco infantil, talvez eu esteja cometendo um erro aqui agora, mas eu vou falar. Foi a minha experiência, Não tá? me comprometa. Eu também não quero te comprometer, mas a minha experiência com pastel de Belém, eu lembrei muito da canjica, o doce da canjica e ali, claro, uma massa de pastel, só que um pouco mais fina, mais refinada, aquela coisa toda. E me lembrou muito isso, um pouco dessa mistura, né? Claro, que além da experiência de estar comendo um prato que é muito tradicional daquela cultura, mas me lembrou muito da canjica, da nossa canjica. Tem muito a ver com a sua pergunta, a questão do afetivo mesmo, né? Porque assim, não tem nada a ver com Não tem canjica. nada a ver. Com canjica e Meu massa Deus, de eu fiquei pastel. chocado, porque pra mim era uma canjica total. Também. Não, aí são muitos ovos, né? É feito com ovo, com muita gema. Mas não tem milho? Não. Não tem milho. Tô chocado. Você sentiu gosto de milho? Não, O pastel de Belém? É, o de Belém, o tradicional, que tipo assim... como Tradicional? Não. como lembrou muito da canjica, aquele doce da canjica, eu pensei que tinha milho também. Não tem, né? Mas é ovo mesmo, né? É ovo, é muito ovo. Então muita foi gema. afetiva mesmo. A massa é uma massa, não é uma massa de pastel mesmo, é uma massa mais fina. É um folhado, vai para um folhado, não é isso? Eu tirei essa dúvida pessoal, porque eu virei pra minha mãe assim, você quer canjica, mãe? Mas aí a textura, Isso. aquele sabor, o processo que foi Sim. combinado um no outro, aí traz o afetivo. Por isso, assim, o que faz a gente ter essa tradição toda? A nossa história. A nossa história está no nosso verdade. DNA, a gente traz isso com a gente. Eu falo sempre, você pode não gostar de festa junina e de nenhum daqueles pratos, mas você nunca deixa de comer. Nunca deixa de beliscar. Não tem como, você sempre vai beliscar, gente. Não Porque tem vai como. lembrar, assim, como Vai. que a mamãe fazia. Ah, minha avó, não sei o quê, sempre lembra, não tem como. E, Luciano, te perguntar também se você poderia citar, além desses exemplos, outros pratos juninos que são aí celebrados nessa época, conhecidos, né? Você citou aí os nomes diferentes em cada região, mas também tem um modo de preparo, né? Tem cada região que faz ao seu Varia modo. os ingredientes. Varia também nesse sentido, além dos nomes? Muito pouco. Por exemplo, o mugunzá, né? O mugunzá pra gente, ele é o mingau de milho branco, porém quando você vai para o curau, né? Quando ele vai lá para Pronto, o chá de burro, que é o mesmo mugunzá, ele leva uma cocção maior.
Aí ele vai até deixar aquele milho se derreter, então ele vai virar um mingau realmente. O nosso já é mais pedaçudo, né? Então ele tem essa diferença com a canela, alguns colocam até hortelã, que é bom também. Mas assim, ele vai criando essa coisa mais na questão do tempo de cocção, mas muita diferença não. Aí, pois um bate-papo muito legal, né, Nath? Muito bacana, que bom, né, conhecer um pouquinho mais das origens desses pratos tão saborosos e tão esperados o ano todo. E como o Victor, ele falou, gente, vamos fazer o ano todo? Vamos fazer mais vezes, né? Vamos trazer mais essa culinária, que gostoso. Pois, Luciano, se quiser deixar suas redes sociais, onde te encontrar, fazer uma consultoria, também, né? dos cursos da Estou Senac. aqui com o Senac, eu sou o instrutor do Senac. O Senac está com um curso aberto, está com inscrições abertas para o curso de técnico de alimento, de gastronomia, Perfeito. certo? Técnico de gastronomia, que vai começar já agora em agosto, então corram, as inscrições já começaram. Tem alguns, deixa eu pegar aqui minha cola. Por favor. Tem alguns cursos, vai ter o de food styling, né, que são técnicas de empratamento, são de 20, 40 horas. Vai ter o curso de preparo de alimentos e congelados, além do técnico de gastronomia, e tem um que as pessoas sempre procuram. Ah, mas só tem para quem quer ser cozinheiro. E tem muita gente empreendendo em Teresina, né? Quer abrir seu negócio e tudo mais, então vai abrir um de gerência de operação de restaurante de 16 horas. Para quem quiser abrir, pegar essa questão mesmo técnica, de gerenciamento, de ficha técnica, precificação. Então o Senac tá. Ótimo pontapé inicial, né? Com certeza. Para quem está começando, até porque dá segurança, né? Sabe, as pessoas começam e acham que começar com um negócio de gastronomia é fácil. Botou para vender, vende. Comida vende, mas tem que vender seguro. Exatamente. E aí tem assim, também tem cursos livres abertos durante o ano todo, de salgados, de marmita, tem várias coisas durante o ano todo. Só procurar o Senac, Senac PI, tanto nas redes sociais quanto nos sites. Aí você vê lá todas as inscrições. Maravilha, então. Obrigada, Luciano.